Oi, gente, tudo bem? Eu sou Tainara, sou nutricionista. Eu tô aqui hoje a convite da Laís para falar com vocês um pouco sobre a alimentação, principalmente nesse tempo de isolamento social, de pandemia. Então, a gente vai falar hoje sobre quais cuidados com a alimentação, o que a gente precisa fazer, né, ter atenção para prevenir doenças e cuidar mais da saúde nesse momento. Bom, primeiramente, eu trouxe para vocês aqui, eu separei alguns assuntos, alguns tópicos para a gente tratar de forma principal. O primeiro assunto que eu trouxe para vocês é quais são os alimentos que eu preciso priorizar, né? Então, quais são os alimentos que eu preciso ter todos os dias na minha alimentação. Então, frutas, legumes, verduras, carnes, peixes, ovos, arroz, macarrão, cereais, enfim. Então, o que isso quer dizer? Então, alimentação de verdade, comida de verdade, tá? O mais natural possível. Então, isso é o ideal. Tainara, dentro desse tópico de frutas, de comida de verdade. Então, primeira coisa, frutas. Quais são as frutas que eu preciso priorizar? Então, vamos ter em mente que todas as frutas, elas são importantes. Todas as frutas são boas. Não existe aquela fruta que eu precise escolher ou que eu precise excluir da minha alimentação. Não. Mas eu posso dar uma reforçada com alguns grupos de frutas que são essenciais. Exemplo, vitamina C, tá? Então, as frutas fontes de vitamina C, quais são? Limão, laranja, maracujá, caju, cajá, abacaxi, goiaba. Então, são frutas que são bem fáceis da gente encontrar, tá? Pode ser que na sua cidade, na sua região, existem outras frutas e isso é super importante. Então, a gente tem sempre que priorizar as frutas da nossa cidade, as frutas da época, porque quanto mais fresca, melhor, tá? Então, mais grupo da vitamina C é essencial todos os dias, principalmente para quem é diabético, tá? Outro grupo que é importante das frutas, fontes de vitamina A. Quais são as fontes de vitamina A? São todas as frutas que são de pigmento amarelo e alaranjadas, tá? Então, manga, melão, laranja, tangerina. Então, são frutas que mamão, que a gente sabe que a gente pode comer todos os dias também, né? Então, vai ajudar na nossa vascularização, nas nossas células, na nossa antioxidação, né? Então, vai ajudar bastante. Mas, volto a reforçar, todas as frutas são importantes, todas as cores. É preciso consumir pelo menos 3 porções, tá, gente? 3 porções de fruta. Não são 3 frutas inteiras, tá? 3 porções, isso vai variando de acordo com a fruta. Então, 3 porções por dia e geralmente a gente pode consumir frutas diferentes. Então, nunca é bom você consumir a mesma fruta várias vezes ao dia, tá? Então, fruta todos os dias e o mais variado possível, sem restrições, ok? Legumes e verduras. Outro fator que é importante a gente consumir todos os dias. E aqui é um fator importante para a gente consumir principalmente no almoço e no jantar. Hoje a gente vive uma época que muitas pessoas querem lanchar de noite, não querem fazer a refeição, não querem comer, não querem fazer a mesma coisa do almoço, não querem tomar sopa, enfim. E acabam comendo hambúrguer, pizza, batata frita e etc. E não é legal, tá? Então, é importante consumir verduras e legumes todos os dias, principalmente nas principais refeições, que é o almoço e o jantar. Carnes, peixes e ovos, fontes de proteína, tá? E aqui a gente dá muita atenção para quem? Quais são os grupos? Ovos, peixes, carnes magras, tá? Então, carnes com pouca camada de gordura e frango, tá? Todos eles, então, enfim, todos os dias tem que fazer parte da nossa alimentação. A proteína, ela é importante muito para o crescimento, para as nossas defesas. Então, aqui a gente ressalta para quem é importante. Crianças, adolescentes, gestantes e principalmente idosos, que é o nosso grupo de risco para o Covid, tá? E cereais. Então, arroz, macarrão, aveia, farinhas, enfim, farináceos e etc. O ideal é que sejam integrais, tá, gente? Mas se você não tiver, Tainara, não tem integral aqui em casa, ou às vezes não é muito gostosinho, como é que a gente faz? Então, se eu não tenho, por exemplo, arroz branco em casa, então o ideal é que eu faça esse arroz com legumes, tá? Então, eu posso utilizar os legumes para botar
no arroz, no feijão, enfim. Então, esse seria o ideal também, tá? E é importante consumir realmente nas duas principais refeições, ok? Certo, o outro tópico que eu trouxe foi sobre a alimentação durante o dia. Então, além de investir na comida de verdade, a gente precisa também se hidratar bastante durante o dia, tá? Então, prestar atenção nessa quantidade de copos de água por dia, ao mínimo 8, tá? Então, a gente estima basicamente de 8 a 12 copos de água por dia, para homens, mulheres, crianças, enfim. Então, tem que se hidratar com água pura. A outra coisa, a alimentação. É importante seguir uma alimentação adequada de 5 a 6 refeições por dia. Refeições comida, tá, gente? Não quer dizer 5 almoços. Então, lanches, pequenos lanches e as 3 principais refeições, que é o almoço, o jantar e o café da manhã, tá? Outro tópico que eu trouxe, eu já falei dos alimentos que a gente precisa priorizar, dos alimentos que a gente precisa variar, né, na nossa alimentação, e quais são os alimentos que eu preciso evitar. Então, isso aqui vai principalmente para os adolescentes e os amantes de lanche. Então, evitar principalmente os alimentos industrializados. Quais são os alimentos industrializados? Todos que vêm em pacote, tá? Então, biscoito, suco de pacote, salgadinho, macarrão, deixa eu ver o que mais, gente, é tanta coisa. Creme de leite, batatinha, enfim, tá? Então, todos aqueles lanchinhos não são bem-vindos em momento nenhum da vida. Que dirá agora, nesse momento que a gente está investindo mais em saúde. Por quê? Esses alimentos industrializados, eles têm o que a gente chama de fatores antinutricionais, tá? Então, esses fatores antinutricionais, por mais que, eu tô comendo salada, eu tô comendo fruta, mas eu como lá um biscoito, eu tomo um suco de pacote, etc., um refrigerante também, ketchup, maionese, enfim. Então, eu já estou anulando aquilo de bom que eu comi, tá? Olha só. Então, não vai adiantar. Então, o ideal é a gente não consumir esses alimentos ou consumir o mínimo possível. Porque, além dos fatores antinutricionais, eles são muito ricos em sódio, em açúcares e em gordura hidrogenada. Todos os três fazem muito mal para o nosso corpo quando em excesso. Então, não é adequado a gente consumir, ok? Deixa eu ver o que mais que eu trouxe. E também, por último, eu trouxe como que a gente vai escolher esses alimentos na nossas compras, etc. E como que a gente higieniza esses alimentos quando chega em casa, nesses momentos de Covid, tá? Então, como é que eu escolho? Quando a gente vai comprar frutas, legumes e verduras, mostrem para os pais de vocês, enfim, para os amigos e etc. Então, é bom, como a gente está evitando ir ao mercado, como a gente está evitando ir várias vezes na rua, né, sair para as compras. Então, o ideal é você não comprar uma fruta, um legume tão maduro assim, tá? Então, compra mais ou menos verde, que dá tempo da gente colocar para amadurecer na fruteira, enfim, tá? Então, dá certo dessa maneira. Quando eu comprar esses alimentos, é importante que quando eu chegue em casa, eu tenha um lugar que eu chamo de zona suja, tá? Essa zona suja é onde eu deixo essas sacolas com os alimentos e etc. Eu chego, vou logo tomar banho, troco de roupa e tudo. Pra eu pegar esses alimentos, ou a gente despreza as sacolas, o que não é uma coisa muito sustentável. Então, a gente pode lavar essas sacolas com água e sabão e deixar secar, tá? Isso já foi comprovado que a gente pode fazer. E aí, eu pego esses alimentos, né, esses pacotes, etc., coloco todos para lavar com água e sabão. Frutas, legumes e verduras, eu posso fazer a higienização correta, tá? Antes de guardar. Como é que a gente faz a higienização correta desses alimentos? Então, a gente vai lavar em água corrente, tá? Para tirar pó, algumas coisas físicas, né, que a gente pode olhar. E aí eu vou colocar a diluição de 1 litro, olha só a proporção, gente, é 1 litro de água, vocês têm que medir mesmo, tá? 1 litro de água para 1 colher de sopa de hipoclorito. Nos supermercados, a gente já tem os hipocloritos já que vende para vegetais, então pode comprar. Então, 1 colher de sopa daquela para 1 litro de água.
E aí você pode botar os vegetais de molho, as frutas de molho por 10 a 15 minutos. 10 minutos as folhas mais finas, né? Alface, acelga e etc. E 15 minutos as frutas que tem casca, enfim, coisa mais dura. E aí, logo depois desse intervalo de 10 a 15 minutos, a gente vai lavar em água corrente. E aí, lavar em bastante água corrente para tirar todos os resíduos de hipoclorito. E aí, eu vou secar, tá? Então, eu vou secar com papel toalha, ou mesmo deixa pegando um pouquinho de vento, né? Para não guardar na geladeira úmido, molhado. Não pode, tá? E aí, você guarda quando tiver seco e tá pronto para comer. Tá? Então, assim, o ideal, eu vou recapitular com vocês, o ideal é a gente fazer todos os nossos hábitos mais saudáveis possíveis. Então, consumir a alimentação correta, frutas, legumes e verduras todos os dias. Eu não preciso, por exemplo, a salada, Tainara, eu preciso comer só a salada separado? Não, eu posso colocar o couve num suco, a couve num suco, eu posso colocar beterraba em um outro suco com melancia, enfim, uma coisa mais docinha, com acerola, que é super gostoso, tá? Então, fazer trocas, pode fazer. E pode botar também verduras, legumes no feijão, no arroz, na carne, que aí eu posso garantir o meu aporte de todos os dias, tá? Investir em comida de verdade de manhã e à noite, comer mais cedo, tá bom, gente? Então, o ideal é comer 6, 7 horas da noite, 7h30 no máximo. Nada de jantar 10 horas da noite, por favor. Evitar os alimentos industrializados, pelos motivos que eu já falei para vocês. Se hidratar bastante, isso aqui vale principalmente para idosos, né, que têm dificuldade de tomar água, e adolescentes. Então, tem que cuidar da alimentação e da água. Fracionar as refeições durante o dia, 5 a 6 refeições por dia, sendo 3 grandes refeições, café, almoço e janta, e 2 lanches ou 3, né, que entra a ceia também. E higienizar os alimentos de forma correta, né, pra gente ter esse acesso dos nutrientes de forma correta também. Além da alimentação, gente, é importante frisar aqui para vocês que lavar as mãos, por favor, né, com frequência. Se tiver que sair de casa, usa máscara. Quando chegar, vai logo tomar banho, pega a roupa que usou na rua e bota logo para lavar, por favor. Evitar dormir tarde, né? Porque tudo isso baixa a nossa imunidade, deixa a gente mais vulnerável para doenças. Então, dormir cedo, acordar cedo, fazer uma atividade física, mesmo que seja dentro de casa. Eu sei que não é tão fácil assim, mas é importante a gente se esforçar e fazer sua alimentação correta, que vai dar tudo certo, tá bom? Se alguém ficou com alguma dúvida, que geralmente pode surgir, tá? Então, essas frutas que eu falei, legumes, então são os que a gente mais acha, mas se vocês tiverem dúvida com alguma fruta, algum legume, pode pedir para falar comigo, eu tô aqui, tá bom? Então, eu agradeço a Laís o convite, qualquer dúvida, qualquer sugestão, estamos aqui, um grande beijo e força que a gente vai sair dessa, tá bom? Tchau, tchau!